Muito boa tarde a todos. Cá estamos, então, mais uma vez para as nossas conversas pontuais. Hoje tentamos ser um pouco mais pontuais também. Conseguimos entrar antes das 17h10. Hoje está conosco o irmão Delman, Xanda Missa. Seja bem-vindo e vamos poder conversar então sobre o ensino das escrituras em tempos de pandemia ou em tempos de crise. E eu queria já, assim, muito rápido, dar a palavra para o irmão Delman para fazer uma apresentação de quem é e também poder fazer uma pequena introdução ao tema. Vai lá. Ok, muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer-te, querido amado Zorobabel, pelo privilégio que me dás de poder fazer esse live contigo e também agradecer aos internautas que nos ouvem por Angola e também pelo mundo afora. Para dizer que, portanto, chamo-me Delman Xanda Missa, o nome aparece ali logo na tela, sou casado, tenho 4 filhos e sou, neste momento, eu sou membro da Terceira Igreja Evangélica Batista de Luanda, sou líder do Departamento de Educação Cristã e também do Ministério para Casais. Mas antes, eu queria pedir ao nosso amado Zorobabel que orasse primeiro para darmos o seguimento ao nosso programa. Pode ser? Eu vou orar. Vamos lá. Ok, força. Muito bem. Ok. Yeah. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos nesta tarde, porque tu és o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que nela existe. Nós te louvamos pela tua fidelidade, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pelas tuas misericórdias, que são a razão de não sermos consumidos, de não sermos fulminados pela tua ira. Querido Pai Celestial, eu coloco este programa nas tuas santas e poderosas mãos e tudo quanto for dito aqui sirva para que os nossos irmãos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Que esta palavra, Senhor, que for partilhada aqui, Senhor, não volte para si vazia, mas que ela possa, ó Pai, alcançar o propósito para o qual, ó Pai, tu determinaste. Esta é a nossa oração, não em nosso nome, mas tão somente no nome de Jesus, aquele que morreu e vive para sempre. Amém, amém e amém. Amém. Muito bem. Ok, depois dessa oração poderosa, vamos lá, então, às questões. Uma das primeiras questões que nós trouxemos aqui é o que estudar numa fase como essa, irmão Delman, em termos bíblicos. Okay. Em termos bíblicos, muito bem. Numa fase como esta do confinamento social, obviamente que nós devemos procurar estudar, em primeiro lugar, as Escrituras. Estudar a palavra de Deus. E quando eu falo estudar a palavra de Deus, não se resume a uma mera leitura. Uma coisa é ler a palavra de Deus e outra coisa completamente diferente da leitura é a meditação, é a interpretação do texto lido. Então, eu creio que neste período de confinamento devemos aproveitar esta oportunidade que nós temos de estar em casa para nos dedicarmos, para mergulharmos no estudo das Escrituras e nos afadigarmos mesmo nela, não é? Como diz o apóstolo Paulo, devemos nos afadigar no estudo da palavra de Deus. Boa. Dentro desse afogar, desse imergir nas Escrituras, apontaria alguma sugestão em termos de temas, livros bíblicos e até livros devocionais para as pessoas hoje lerem e estarem por dentro, ter a sua própria alma preparada, e porque até estamos numa fase em que o medo impera e o crente, o cristão, não está distante disso. É normal que também, como seres humanos, tenhamos medo e por aí vai. Então, a ideia que nós queríamos também ouvir é exatamente essa.
como nós vamos, o que aconselharia a ler diante de medo, diante de incertezas? É mais ou menos isso que eu queria que o irmão Delma também pudesse falar para nós. Ok, em primeiro lugar, nós devemos procurar sempre ler as Escrituras. Esta deve ser a nossa prioridade número 1. Ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus. E, a par disso, também lermos alguns livros escritos por bons teólogos, livros interessantes, não é? Por acaso, eu tenho esse cuidado que quando viajo para o exterior do país, para Portugal ou para o Brasil, procuro sempre fazer um investimento em termos, em livros, em literatura evangélica. É muito bom. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou a ler, portanto, o livro de 2 Timóteo. O livro de 2 Timóteo é uma epístola muito boa, uma epístola interessante, uma epístola pastoral. E, a par disso, não é? Eu também tenho outros livros, obviamente. Portanto, eu, por exemplo, podia aqui recomendar o reverendo Hernandes Dias Lopes. Portanto, tenho aqui uma série de livros dele, comprei vários livros do reverendo Hernandes Dias Lopes, e que me têm sido muito úteis, sobretudo na interpretação da Bíblia, não é? Como eu disse, uma coisa é ler a palavra e outra coisa é interpretá-la. Uma coisa é interpretar. E, para isso, nós precisamos de ter recursos. Precisamos de ter uma boa concordância bíblica, precisamos de ter um bom comentário bíblico, precisamos de ter um bom dicionário bíblico, que também ajuda bastante, porque nós vamos encontrar textos nas Escrituras que retratam uma geografia, por exemplo, do Médio Oriente, de Israel, e nós nunca lá estivemos. Então, para isso, nós precisamos de ter um bom dicionário, uma boa enciclopédia também bíblica, que ajuda-nos bastante a termos uma percepção exata da geografia daquele lugar. Agora, o Amado falou de algo interessante, portanto, diante desta pandemia, deste confinamento social, o medo, de alguma maneira, também tem assaltado muita gente. É verdade que o medo paralisa-nos, obviamente, mas as Escrituras ensinam-nos, não é verdade, a olharmos, em primeiro lugar, para a palavra de Deus. E lá em Filipenses, não é? Capítulo 4, creio eu, se não estiver em erro, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. Então, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Obviamente que nós temos que olhar primeiro, para a palavra, buscar recursos nas Escrituras para podermos superar os nossos medos. Porque quando o medo se instala, obviamente, a fé desaparece. Quando o medo se instala, a fé desaparece. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vemos claramente lá um versículo a dizer assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E temos um exemplo muito claro também nas Escrituras, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando, no capítulo 4, a partir do versículo 35, quando os discípulos com o mestre, no mar da Galileia ou no mar de Tiberíades, também, como é também assim apresentado nas Escrituras, eles passariam de uma margem para a outra. E no meio do lago, eles foram assolados por uma grande tempestade. E os discípulos tiveram com medo. Os discípulos ficaram atemorizados. E por quê? Porque faltou-lhes fé. Faltou-lhes fé. Quando o medo toma conta de nós, a fé desaparece. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar em Jesus, confiar no Evangelho, confiar na palavra, meditar nela de dia e de noite.
porque é o único, é um antídoto, não é? Digamos assim, que é um antídoto contra o medo. Ok. Boa. Falou de uma coisa muito interessante e permita-me também fazer aqui um comentário. São os recursos técnicos para nós podermos fazer uma interpretação bíblica correta e falou de coisas assim que há algum tempo nós já não se usa isso. Por exemplo, chave bíblica, concordância bíblica, dicionário bíblico. São coisas que às vezes nós pensamos que são para pastores, para pessoas, teólogos e por ali vai. Então, ressalta também aqui uma coisa interessante para nós, que é importante todo crente ter um pequeno dicionário em casa. Nesta fase faz toda a diferença. Vai que nós entremos para um livro que está a falar de alguma coisa difícil, que só com a nossa própria leitura nós não conseguimos perceber. Então, há necessidade, às vezes, de fazer recurso a um dicionário, a uma chave bíblica. Hoje, por exemplo, com essa palavra medo, nós, com uma chave bíblica, conseguimos procurar um conjunto de textos que falam sobre medo e em diversas situações, e isso tudo faz efetivamente mudar a nossa própria forma de estar e até de nos relacionarmos com o próprio Deus. Então, quanto mais profundo nós formos, melhor. Uma outra questão hoje que se coloca é o evangelho comercial. Se formos a analisar, geralmente nessas fases de crises, pandemias, em que as pessoas, por exemplo, no caso agora, nós não temos o pastor, que é para ter diretamente, ou o irmão Delma para dar a escola bíblica dominical, ou os outros para os estudos nas células, com o líder da célula, do pequeno grupo. Não temos isso. Foi-nos vetado isso. E daí o surgimento de algumas heresias. Por quê? Porque eu vou ler a Bíblia, abro, não tenho dicionário bíblico, não tenho uma concordância, não tenho chave, não tenho ferramentas necessárias que me facilitem fazer uma hermenêutica correta do texto, ainda que não seja estudada, claro, como um teólogo estuda, mas consigo ter a noção. Daí o surgimento de muitas heresias. Queria ouvi-lo também relativamente a isso e, se possível, nos traçar algumas experiências já vividas quanto a isso. Ok, muito bem. Na verdade, estamos a atravessar um período bastante crítico na nossa sociedade. Eu não digo, não só em Angola, mas como noutras paragens, noutros países do mundo, não é? Infelizmente, o mercado da fé tem estado a ganhar corpo. E neste mercado da fé, portanto, há de tudo. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com sinais, as pessoas estão mais preocupadas com milagres do que com o Deus do milagre, do que com o Deus dos sinais. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o sucesso material, as pessoas querem ter emprego, as pessoas querem ter casa, as pessoas querem ter carro, as pessoas querem ter tudo e mais alguma coisa. Então vão para a igreja à busca destes bens. Esqueçam-se daquele que realmente é detentor de tudo isto. Esquecem-se de Deus. Infelizmente, é assim que está a nossa sociedade. E neste período de confinamento, portanto, eu fico extremamente preocupado com os neófitos na fé, com aqueles que, portanto, estão agora a dar os primeiros passos na fé. Esses, infelizmente, têm sido a presa preferencial destes comerciantes da fé, infelizmente. E pronto, estamos também, de alguma maneira, limitados em termos de material para podermos fazer chegar o Evangelho a estas pessoas, mas daquilo que nós pudermos fazer, e é o que temos feito, não é? As reuniões, usando, neste caso, as tecnologias, o Zoom, por exemplo, que é uma ferramenta de vídeo e áudio que tem ajudado e de que maneira na partilha da palavra e ajudarmos também aqueles que são bebês, que são neófitos na fé. Portanto, eu diria mesmo que nós precisamos, mais do que nunca, voltarmos para as Escrituras. E digo isso também para
para aqueles que já são membros, que já são cristãos já há alguns anos. Há uma urgência, há uma necessidade de voltarmos para as Escrituras. Há uma urgência, uma necessidade de voltarmos para o Evangelho. E há pouco o Amado perguntou-me se vivia alguma experiência, não é, de heresia. Obviamente, ela há bem pouco tempo, não faz 3 semanas, tanto, nós fomos bombardeados com áudios e vídeos de que aconteceria algo terrível entre os dias 8, 9 e 10. Algo terrível aconteceria nestes dias. E eu interpretei aquilo como uma falsa profecia. Eu interpretei aquilo como algo que não emana das Escrituras. Porque o que eles diziam aí, por exemplo, tinha muito mais a ver com sincretismo, tinha muito mais a ver com o misticismo, e para que os irmãos saibam, o sincretismo é uma mistura, é uma combinação de várias doutrinas, de vários ensinos. Estamos a falar, por exemplo, do espiritismo, estamos a falar, por exemplo, da Umbanda, estamos a falar de algumas verdades também. Eles vão pegar também algumas verdades das Escrituras e vão criar um corpo de doutrina. E é isto que são essas mensagens que, infelizmente, nos estavam a invadir, que chegaram até as nossas casas, e acredito que muita gente ficou aterrorizada, muita gente entrou em pânico, porque, infelizmente, já não há aquele cuidado por parte de nós, enquanto líderes e daqueles que são neófitos na fé, de buscarem o alimento espiritual, de se afadigarem no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. Porque se assim não for, nós vamos sempre ser apanhados, corremos o risco de colocarmos, portanto, a nossa comunidade em perigo, não é? E o apóstolo Paulo, ele dá conselhos muito úteis a Timóteo a ter cuidado, portanto, com os falsos mestres, com os falsos pastores, com aqueles que se dizem que apresentam uma piedade, portanto, exterior, mas que no seu interior são, na verdade, verdadeiros devoradores, verdadeiros lobos. E até o apóstolo Paulo vai dizer que muitos desses indivíduos, que eles faziam, eles iam para casa daquelas meninas, daquelas jovens, não é? E ali procuravam de alguma forma enganá-las. E é a mesma técnica, é a mesma estratégia que o diabo usou lá no Jardim do Éden. Quando a Eva estava, Adão estava separada de Eva, não é? Estava separada, o diabo aproveitou aquele momento para poder levar Eva a pecar. E é precisamente o que esses indivíduos também fazem, não é? Eles procuram, de alguma forma, chegar até nós, aproveitam-se deste fraco ensinamento bíblico da palavra de Deus para poderem colocar em nós todas as suas ideias, todos os seus ensinamentos, todas as suas doutrinas, que, na verdade, emanam mais do inferno do que das Escrituras. Ok, boa. Houve aqui um momento assim de muita sabedoria e, na fala do irmão Delman, e eu concordo com o que disse, mas eu queria puxar, eu geralmente puxo um bocadinho para aquele pessoal que, por exemplo, não tem acesso ao Zoom, não tem acesso às novas tecnologias, porque, na verdade, eles são a maioria. E, na verdade, a igreja precisa de começar a olhar também para essas pessoas, para elas se sentirem pastoreadas, porque, por exemplo, nós tivemos acesso ao áudio que dizia que teríamos um maio muito difícil, ou teríamos um maio que seria o fim. Eu tenho dito que nós já sabemos que vamos ter mesmo, estamos a caminhar para o fim. Mas agora, quando eu não estou interessado, mas que eu tenho certeza que vamos chegar ao fim, vamos. E eu estou preparado para isso. Mas se eu for lá para aquela aldeia, lá no fundo, onde não tem acesso ao áudio ou vídeo na primeira visão, e eu chegar lá e contar, olha,
vai acontecer isso e disseram no sítio de tal. Há ali um pânico. Então, eu queria também ouvir da parte do irmão Delman, e até se tiver experiências de como fazer chegar a verdade para essas pessoas que não têm acesso ao Zoom, não têm acesso ao WhatsApp, não têm acesso ao Facebook. Como nós podemos melhorar isso? Porque, na verdade, isso é uma chamada de atenção para nós, como igreja, olharmos para todos e não exclusivamente em alguns, e aí acabamos deixando os outros. Exatamente, exatamente. Pois, na verdade, é uma preocupação, e deve ser uma preocupação da igreja, uma preocupação dos líderes, não é? Com os irmãos que vivem em lugares remotos, irmãos que não têm acesso às tecnologias, não têm o privilégio, por exemplo, de ter um iPhone, de ter um smartphone, enfim, de ter, enfim, um equipamento que lhe permite, portanto, ter também acesso à informação. Agora, é claro que nós temos missionários, não é? Nestes lugares, nós temos missionários e creio que os missionários neste quesito desenvolveriam ou desempenhariam um papel extraordinário, sobretudo para trazer paz, trazer tranquilidade, portanto, àqueles irmãos que não têm acesso a tanta informação como é o nosso caso, não é? Eu creio que os missionários que estão nesses campos, que estão nos campos, poderiam desempenhar um papel extraordinário. O outro meio que facilmente, pelo qual pode ser usado e pode ser um meio de levar a mensagem do Evangelho àquelas zonas remotas, era a rádio, não é? Porque a rádio, creio eu, que chega a qualquer lugar deste país e seria uma oportunidade nós investirmos, fazermos um investimento sério neste órgão de difusão massiva, para que, efetivamente, as pessoas também que se encontram nessas áreas remotas possam, de alguma forma, ter acesso à informação. Digo isto, informação, portanto, o Evangelho, não é? A palavra de Deus, digamos assim. Ok, muito obrigado, irmão Delma. Este, na verdade, é que é a maior preocupação hoje de quase todo mundo. O pastor que esteve cá na segunda-feira também apresentou a sua experiência, e, por exemplo, a experiência que o irmão Delma nos traz cá é a questão dos missionários, e, no caso, os líderes precisam de potencializar esses missionários a terem estratégias de fazer chegar essa mesma palavra para eles. Bom, uma outra questão hoje que nós temos aqui é: existem modelos de estudos bíblicos de forma individualizada ou em grupos que o irmão queira partilhar conosco? Portanto, não existe assim, digamos, um modelo, né? Um único modelo. Portanto, existem vários modelos, mas o que eu poderia, com base na minha experiência, não é? O modelo que eu apresentaria aqui para o estudo da palavra bom, em primeiro lugar, o indivíduo que vai predispor o seu coração para ler a palavra tem que ser convertido, tem que ser uma pessoa convertida, certo? E depois, esta pessoa precisa de ter o espírito de humildade. Deve ser uma pessoa humilde, ela tem que se submeter à palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra é útil, não é? Para a repreensão, a palavra é útil para a correção, a palavra é útil para a instrução ou a educação na justiça. A palavra também é útil para o ensino. Então, o cristão, a pessoa, não é, que se predispor para o estudo da palavra, em primeiro lugar, deve ser convertida, deve ter este espírito de humildade também. Agora, é preciso nós começarmos sempre antes de começarmos o estudo da palavra, devemos orar primeiro. Este é o primeiro, é o elemento,
primário, não é? Antes de começarmos o estudo. Porque nós, quando vamos ler a palavra, por exemplo, o salmista vai dizer assim, não é? Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, não é? Que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então é preciso que oremos, não é? Para que Deus realmente desvenda os nossos olhos para a compreensão da sua palavra. Agora, precisamos, obviamente, de escolher um horário certo para o estudo da palavra de Deus. Escolha um horário certo, não é? Isto fica ao critério de cada um. Há quem prefere, tanto às 19, há quem prefere de manhã, há quem prefere ao meio-dia. O importante é nós escolhermos um horário certo para podermos nos dedicar à leitura e ao estudo da palavra de Deus, não é? Repare, por exemplo, que Jesus, ele saía à madrugada, não é? Saía à madrugada, colocava-se, por exemplo, num monte, enfim, num lugar em que ele não fosse incomodado. E precisamos também de escolher um ambiente certo. Um ambiente certo, refiro-me precisamente ao lugar, não é? Um lugar certo, não é? Um lugar que esteja longe de qualquer interferência. Não pode haver interferência. Tem que ser um lugar apropriado para a leitura bíblica, não é verdade? E vamos buscar este exemplo em Jesus também, não é? Aí, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que tendo-se levantado de madrugada, a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, precisamos, na verdade, ter um ambiente sossegado, precisamos de escolher um horário adequado e precisamos, na verdade, antes de começar o estudo bíblico, uma leitura para que Deus realmente possa desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. E depois, precisamos, obviamente, de conversar com o texto, não é? Nós precisamos de conversar com o texto. Por exemplo, o salmista vai dizer assim: guardei no meu coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é um método também, dialogar com o texto, não é? E podemos colocar aqui algumas perguntas. Quem? O quê? Não é? Quando? Onde? Não é? Como? Porquê? Enfim, por exemplo, quem disse essas palavras? Foi o salmista, não é? Foi o salmista. O que é que ele disse? O que é que faz? O que é que ele recomenda? Ele recomenda que guardemos esta palavra. Aonde? Que guardemos no coração. Ok. Guardarmos o quê? A palavra de Deus. Por que é que nós guardamos a palavra de Deus? Para não pecarmos contra Deus. Então, é importante, depois de nós fazermos a meditação, depois de lermos e passarmos para o estudo, aí estamos, obviamente, no estudo, colocarmos estas questões, conversarmos com o texto, não é? Colocarmos estas perguntinhas e irmos respondendo. Isto ajuda, de que maneira, na compreensão do próprio texto, e ajuda-nos a fazer uma hermenêutica, assim, digamos, correta, não é? Uma interpretação do texto de uma forma correta. Boa. Eu estou a ver aqui as perguntas. A hermenêutica, na verdade, é a ciência de interpretação de textos, porque estou a ver que alguns já estão a perguntar o que é hermenêutica e tal. É a ciência de interpretação de textos. Assim como existe hermenêutica para quase todas as outras ciências, para a interpretação bíblica também existe uma hermenêutica para... Uma hermenêutica, exatamente. Antes de nós continuarmos aqui com as perguntas, vamos só tentar ver aqui, os nossos internautas colocaram algumas perguntas e nós vamos tentar respondê-las, porque senão amanhã eles já não voltam. É verdade, é verdade. Temos aqui o irmão João, ele diz assim: realmente as pessoas entraram em pânico, mas para um melhor esclarecimento, será que está em pânico não está na origem? Bom, aqui tem umas coisas. Na origem de hoje, por hoje, os crentes não lerem ou meditar. Tá. Ele tenta aqui dizer, tentando interpretar o que o irmão João diz, ele tenta dizer que, olha, o medo, esse pânico que as pessoas hoje têm
não será que é por causa da fraca meditação, que as pessoas não estão enraizadas na rocha? Exatamente, exatamente. É isso, é exatamente isto. É a falta de conhecimento da palavra de Deus, obviamente. Portanto, as pessoas hoje, conforme eu disse, não é? Estas profecias que nos chegam hoje, portanto, as pessoas hoje nem sabem o que é uma profecia, portanto, as pessoas fazem uma confusão tremenda. Portanto, hoje já nós não temos ofício de profeta, hoje nós temos dons de profecia. O ofício do profeta, portanto, isto era no Antigo Testamento, onde o profeta dizia, assim diz o Senhor, não é? Hoje nós temos dons de profecia e o dom de profecia é o quê? É expor com fidelidade a palavra de Deus. É uma explanação fiel da palavra de Deus. Isto aqui é profecia segundo o Novo Testamento e deve obedecer a três pilares, obviamente. Portanto, nesta profecia deve haver consolação, deve haver exortação e deve haver edificação. Então, o que acontece hoje é que as pessoas, por falta de conhecimento, diz lá em Oseias, não é? O meu povo perece por falta de conhecimento. É a falta de conhecimento da palavra de Deus que leva a estas pessoas a correrem ou abraçarem a qualquer profecia que lhes chega aos ouvidos. Não é? Que lhes chega aos ouvidos. Devemos ter muito cuidado. E daí mesmo a recomendação. Lermos a palavra, meditarmos na palavra, estudarmos a palavra, nos afadigarmos na palavra. Precisamos de ter um conhecimento profundo da palavra. Para quando essas profecias chegarem, então isto não abalar a nossa fé, não colocar em nós medo, esta coisa. Porque lá em 2 Timóteo, que é o capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu o espírito de cobardia, não é? Espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Amém. Boa, temos outra questão aqui. Ok. Que livros recomenda meditar nesta fase de pandemia? O livro que eu recomendo meditar nesta fase da pandemia, eu não sei se os irmãos conseguem ver atrás de mim, eu tenho aqui vários livros, tenho aqui vários livros. O livro que eu recomendaria, havia aqui um que eu tinha tirado que é para ler. Olha, deixa-me cá ver. Olha, por exemplo, 1 Timóteo, não é? 1 Timóteo, 2 Timóteo, portanto, são esses aqui. Tem esta aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, 1 Timóteo. 1 e 2 Timóteo do reverendo Hernandes Dias Lopes. São muito bons. Portanto, isto também ajuda-nos bastante, não é? Ele vai falar aqui dos falsos profetas, vai falar dos falsos mestres que se infiltraram na igreja, ajuda bastante. Eu recomendaria, portanto, a leitura destes dois livros. Há um outro também que eu recomendaria, que considero de leitura obrigatória. Qual é? Olha, não tenho aqui na minha biblioteca, mas, por exemplo, o livro de Judas, não é? Aquele que vem antes do Apocalipse. Também é muito bom. Aconselharia, portanto, recomendaria a leitura destes dois livros, destes 3 livros neste caso. Ok. Desculpa lá o tempo que eu levei. Mas faz parte. Porque senão também as pessoas acabam. Já recebi algumas críticas de que não estávamos a interagir com as pessoas, então hoje eu estou a ter esse cuidado de os incluir cá na conversa, para eles poderem também se sentirem vistos, não ficam aqui dois papas a falarem e Exatamente. não cai muito. Eu também recomendaria termos a lógica bíblica, né, dos livros, dos próprios livros, principalmente do Antigo Testamento. Existem livros que são dirigidos a comunidades
que são as ditas cartas às igrejas. Existem livros que são dirigidos a pessoas, como é o caso mesmo de 1ª e 2ª Timóteo. Ok. Eles vão ter uma mensagem diferenciada para os nossos dias. Eu recomendaria para o René Shioka na Bíblia, o livro de Provérbios. Na verdade, o livro de Provérbios ele é imenso. Provérbios e Eclesiastes, eles são generalistas. E eles vão exatamente tratar de todos os assuntos da melhor maneira possível. E, claro, existem outros livros. E já agora surgiu uma ideia, se calhar a partir de amanhã mudamos e passamos a fazer sugestão de livros para ler durante esse tempo. Este tempo. Recomendar sites que estão aí disponíveis para fazer download de livros. E, claro, não estamos a incentivar a pirataria, alto lá, onde olha, aqueles irmãos estão a falar da palavra, mas estão a dizer que é para ir baixar livros. Não, vamos em coisas, claro, que são reconhecidas e que se podem fazer isso. Eu sou contra a pirataria, pessoalmente, mas trabalho exatamente com alguns sites que temos essa possibilidade. Irmão Delma, qual foi, pode enumerar alguma experiência que teve de estudo da palavra nesses últimos 45, 46 dias em que estamos confinados em casa? Se calhar as igrejas, algumas fecharam antes. Há muito tempo que nós não vemos os nossos irmãos, não damos um abraço, que é característico nosso. Tem alguma experiência que lhe marca e que resolveu exatamente estudando a palavra de Deus? Porque, assim, eu, durante este período, os primeiros 30 dias, eu confesso, os 30 dias, né, 30, 35 dias, confesso que não foram proveitosos, não consegui dedicar-me assim com afinco à leitura da palavra de Deus, por uma razão muito simples, é que a minha esposa está em Portugal com o estado de emergência decretado pelo Estado português e pelo Estado angolano. Isto fez com que nós ficássemos separados, e eu fiquei cá, felizmente, não digo infeliz, mas felizmente com o o nosso filho de 3 anitos. Então ela exige muito cuidado, preciso estar constantemente a observá-lo, porque é para ele não estar a mexer em coisas que não deve, ou coisas das quais ele pode se alejar ou lhe causar algum dano. Então, portanto, eu não estou a conseguir, digamos assim, mergulhar nas escrituras como deveria, não é? Como deveria. Mas sempre que posso, vou lendo alguma coisinha, enfim, mas obviamente que não tem sido, portanto, aquela leitura mesmo prazerosa de horas, não é? De entrar para o escritório e ficar, por exemplo, 2, 3 horas, portanto, agora é quase impossível, mas estou em crer que tão logo este período de confinamento termine, então eu volte ao estudo diligente das Escrituras, porque é algo que realmente dá muito prazer, não é? Nós quando lemos, por exemplo, quando vamos ler, por exemplo, o Salmos 19, não é? Onde Deus vai se revelar na natureza e da criação, e também nas Escrituras, nós vamos perceber claramente que lá logo no primeiro versículo, que os céus anunciam a glória de Deus, não é? E o firmamento, as obras das suas mãos, proclamam as obras das suas mãos. E logo mais adiante vemos o salmista, por exemplo, a falar da lei, não é? Diz que a lei de Deus é perfeita. Ele vai dizer que o testemunho do Senhor é fiel. Ele vai dizer que o mandamento do Senhor é reto, e vai dizer também que os preceitos do Senhor são os preceitos que são retos, né? Os preceitos são retos, e o mandamento é perfeito. Então é algo extraordinário. E depois, quando vamos lá para a primeira o livro de Josué, não é? O capítulo número 1, versículo 8, onde diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado
de fazer tudo quanto nele está escrito. É algo extraordinário. E depois você mal abre o Saltério, o livro de Salmos, logo no primeiro capítulo, não é? Fala da bem-aventurança do homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria. Portanto, quando estou a ler as Escrituras, é precisamente isso que eu sinto. Portanto, é este prazer, mas que, portanto, infelizmente agora, pelas razões que eu já evoquei, não tenho tido este tempo suficiente necessário para poder mergulhar nas Escrituras. Yeah. Boa, mas tá ali. Esta pergunta, na verdade, parece que foi mesmo algo do Espírito que soprou cá. E ontem nós tivemos um irmão a colocar essa questão, já não me lembro, penso que foi o João, também. Ele falava sobre essa questão nessa fase. E o irmão deu mais ou menos uma situação semelhante à nossa, bem que nós estamos os dois, temos crianças em casa. Então, qual seria, ao prepararmos estudos bíblicos, momentos de meditação, como incluir as crianças nesses estudos, de tal forma que elas aprendam coisas de Deus e vão crescendo já com a semente no coração e também exatamente, muito bem. Claro, com este momento em que nós estamos a viver. Queria ouvir essa experiência, já que está sozinho, calhar virou, estou sozinho está a cantar muito, está a dançar. Mas é importante, portanto, neste período de confinamento, não é? Nós termos um momento para estarmos com a família, não é? O casal e os filhos, para quem tem, para quem não tem, portanto, é extremamente importante. E o conselho que eu deixo, não é? Pela minha experiência, é que quando nós preparamos o estudo bíblico, não é? Em família, temos crianças pequeninas, 2 anos, 7, 10, 11, portanto, os mais crescidinhos até já têm outro entendimento, já sabem, portanto, conhecem a importância daquele momento, não é? Mas os mais pequeninos não, porque já aconteceu que em casa nós preparamos o estudo bíblico e, a meio do estudo, portanto, o primeiro começa a dizer que quer papa, o outro belisca, enfim, grito dali, enfim, é uma confusão e pronto, e aquilo depois acaba por, de alguma maneira, digamos assim, matar, portanto, aquele momento. Mas o conselho que eu deixo é que, quando prepararmos estudos bíblicos com crianças, os estudos devem ser, claro, de 5, 6, 7 minutos. 5, 6, 7 minutos. Yeah. Eu creio que é ler a Bíblia, fazer uma oração, ler a Bíblia, cantar um louvor, uma interpretação assim muito rápida do texto lido, e isto aqui vai ajudar de que maneira? Agora, não podemos excluí-las do estudo bíblico, não podemos excluí-las. Devemos estudar todos juntos. Porque a Bíblia diz também lá, em Provérbios, creio eu, não é? Ensina o menino no caminho que deve andar para quando for velho, não se desviar dele, não é? Então, portanto, precisamos sim de ter este momento, independentemente da confusão, do barulho, mas é importante. Eles devem crescer já neste ambiente de estudo da palavra. Um exemplo é o próprio Timóteo. Estamos aqui a falar de Timóteo. Eu recomendei a leitura de 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo foi instruído pela avó, não é? Pela avó Lloyd, creio eu, pela mãe a Noêmia, é isso? A avó Lloyd e mãe Eunice. Exatamente, a avó Lloyd e a mãe Eunice. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, Timóteo, você foi instruído nas sagradas, nas letras sagradas, ainda com tenra idade. E devemos ter isso como exemplo também para as nossas famílias, para os nossos filhos, instruí-los já desde pequeninos nas sagradas escrituras. Boa. Só para acrescentar também aqui no que o amado irmão já colocou, é a questão da inserção também de atividades lúdicas para que as crianças consigam efetivamente estar atentas na própria história.
Ok, ok. Por vezes quando nós estamos com crianças, Uhum. por isso é que as tias lá da igreja é que acabam fazendo isso, porque elas criam bonecos, criam uma série de atividades que estão mais a questão visual presente para que as Uhum. crianças Uhum. aprendam. Então, se nós Uhum. tivermos mais filhos pequenos em casa do que, por exemplo, adolescentes e jovens, é sempre o Uhum. ideal cada um de nós consiga ter, ir buscar algum tipo de ensinamento de como trabalhar com questões lúdicas. Por exemplo, se Exatamente. vai contar a história de Jericó, as muralhas de Jericó, como derrubar, então tem que procurar trazer essa parte criativa para que a criança Uhum. aprenda. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo cada um dos aspectos Uhum. e, efetivamente, aí Exatamente. ela aprenda Aham. a palavra de Deus da melhor maneira possível. Ou seja, quando vierem as coisas mais concretas, ela já está preparada em função daquilo que ela recebeu de forma, Exatamente. se calhar, por isso é que Paulo fala disso, né? Quando eu era menino, pensava como Aham. menino, hoje Uhum. como homem grande, e isso tem Ele... uma lógica do ensinamento das Exatamente. Escrituras. O ideal é Amém. nós Louvado seja conseguirmos Deus. fazer Uhum. fazer a leitura da idade em que os filhos estão e exatamente usar a parte lúdica para despertar esse interesse pela Bíblia por parte Uhum. dos nossos filhos. Eh, Amém. Louvado Estamos seja já Deus. a Vamos... caminhar para o final, mas tem Opa, aqui devíamos... uma, devíamos... uma, Ok, ok. temos aqui uma última questão que Ok. é, eu não queria levar para o lado da polêmica, mas sei que geralmente as pessoas gostam de polêmica nos últimos tempos. Mas Ok. olhando para tudo isso que nós já temos, essas profecias sincretistas, Uhum. alegóricas e até às vezes tenho dito que de mau jeito, de mau gosto, né? Chegar Uhum. e Uhum. colocar um pânico, medo, na verdade, na vida das Nas pessoas. pessoas. Uhum. É, como explicaria a pandemia da perspectiva bíblica? Ok, a pandemia na Olhar, perspectiva bíblica. E, pois, mas portanto, isto, nós se formos a ler, acho que está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos, para quem lê, portanto, o capítulo 24 de Mateus, vai perceber ali claramente Jesus a falar, por exemplo, de uma mensagem escatológica, não é? Daquilo que seriam os sinais dos tempos. Então é inevitável que esta pandemia, quer dizer, é inevitável que esta pandemia aparecesse, por exemplo, porque Jesus é claro lá, ele vai dizer que os sinais, o que antecedia a vinda dele, seriam guerras, terremotos, epidemias, portanto, a iniquidade multiplicar-se-ia, portanto, o amor de muitos esfriaria, enfim, tudo isso são sinais. E nós devemos interpretar, portanto, esta pandemia como um sinal, não é, dos últimos tempos, como um sinal dos últimos tempos. E não ficarmos, digamos assim, temerosos com isso. Portanto, está escrito e temos que aceitar. O próprio Deus permitiu realmente que esta pandemia viesse, não é, nos assolasse de alguma maneira, porque Deus está a dar um recado, está-nos a chamar a atenção. Olha, o fim está próximo. Isto é um dos sinais. ok. Uhum. É, bom, realmente essa questão da interpretação bíblica da pandemia uh, nos leva para vários campos. Uhum. Alguns interpretam exatamente assim como o irmão Delman coloca, né? E, na verdade, eu sempre tenho dito que nós estamos sempre próximos do fim. Exatamente. É, É verdade. por exemplo, Paulo, os próprios discípulos de Jesus, eles tinham Uhum. a sua atitude era
sempre na perspectiva de que Jesus viria no dia seguinte. Exatamente. E se nós formos lá ler, vamos perceber que eles tinham certeza que Jesus viria, porque Jesus disse que viria. E eles trabalhavam, eles esmeravam-se, eles entregavam-se e faziam tudo porque tinham na sua mente de que Jesus efetivamente viria. Viria, E exatamente. tudo que eles fossem fazer estava exatamente ligado com esta ideia de que Jesus vem a qualquer momento. Eu entendo que isso, se calhar por causa também do tempo que passou, para muitos cristãos desse tempo, às vezes esquecem-se dessa ideia de que Jesus não é da ideia, dessa fala, dessa promessa que falta cumprir de que Jesus virá e tudo que está aqui provavelmente vai deixar de existir e vamos para o céu, para aqueles que forem salvos, e os que não forem vão para o inferno. Eu penso que isso durante algum tempo, e até por causa da paz que nós vivemos, o mundo, de certa maneira, tem estado a gozar uma paz assim muito interessante. As pessoas, hoje, quase tudo que nós queremos hoje nós compramos, temos, bastou ter um emprego, consegues exatamente fazer um plano. Eu consigo agora falar com o irmão que está nos Estados Unidos, ele estando lá, ele manda o último iPhone para mim, e nós estamos presos nisso. Então acabamos nos esquecendo do que as escrituras efetivamente dizem sobre essa questão do fim. E aqui é bem interessante nós olharmos para essa perspectiva da pandemia, exatamente como o irmão acabou dizendo, olhando que, bom, foi o próprio Jesus que disse que, olha, a coisa vai complicar. E complicando, precisamos ter alguns cuidados e sabendo que estamos a caminhar para o fim. Agora, a nossa atitude diante disso é que faz toda a diferença. E acho que a nossa conversa toda, durante esses mais ou menos 50 minutos, foi exatamente nesse aspecto, de olhar para as nossas atitudes como cristãos. Como cristãos, como usar as escrituras, como se apossar, mergulhar nas escrituras para que nós possamos viver primeiramente com esperança. Então, essa questão da pandemia versus Bíblia traz exatamente essa reflexão. Queria dar, então, ali alguns minutos para o amado irmão Delma falar mais alguma coisa, que se calhar não tenha dito, e queira dizer de forma conclusiva. Ok, e, portanto, como recomendação é que devemos nos apegar mesmo às Escrituras. Elas são inerrantes, elas são infalíveis, ela é infalível, não é? Melhor dizendo, e digo isso porque o apóstolo Paulo vai dizer mesmo lá a Timóteo, né? Segunda carta a Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil também para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra, não é? Então, vamos nos dedicar mais à leitura da palavra, não só a leitura, mas também o estudo da palavra de Deus, porque ela dá-nos sabedoria para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Foi o que o Paulo disse também a Timóteo, não é? Que as sagradas, as letras sagradas que aprendeste enquanto pequenino da tua avó e da tua mãe, elas tornam-te sábio para a salvação, não é? Salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então,
queridos internautas, todos quantos nos estiveram a acompanhar durante estes 53, 54 minutos, a minha recomendação é essa, meus amados. Vamos ler as Escrituras, vamos nos afadigar no estudo e no conhecimento das Escrituras, que é para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, para não ficarmos assim preocupados com o que vai acontecer, porque tudo está revelado nas Escrituras. Tudo está revelado nas Escrituras. Não precisas de um profeta que teve um sonho, que teve uma visão. Se ele teve um sonho ou teve uma visão, este sonho ou esta visão deve estar em consonância com a palavra de Deus. Se não estiver, então considerem-no anátema. Amém? Boa. Graças a Deus pela presença do irmão Delma, nós ficamos muito agradecidos. Queremos efetivamente orar e agradecer pela vida da sua família. Tem sido uma bênção para nós. Neste projeto, que quase poucos, quando nós começamos, poucos acreditaram, o irmão Delma foi uma das pessoas que se prontificou de forma, e foi assim um alento para dizer, olha, não, vamos mesmo começar. Tem pessoas disponíveis que querem partilhar e nós vamos deixar esse registro aí para a história. Se calhar amanhã, quando não mais estivermos aqui, alguém vai ver esse vídeo e vai poder ter acesso ao que nós vivemos nessa época de pandemia. E para terminar, vamos terminar com aqueles salmos que diz que a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Louvado seja Deus. Se tivesse aqui uma criancinha, iria cantar a música, mas não temos aqui nenhuma criancinha. Então, a melhor maneira de nós lidarmos com a crise da pandemia é exatamente essa. É nós escondermos a palavra do Senhor no nosso coração e basear na nossa esperança. Bom, tem aqui uma última questão, porque ainda não atingimos a última hora, senão vamos a ler. Manuel Mango. Ligam a pandemia com o arrebatamento. No passado já houve esta pandemia. Será que na altura também ligaram o fenômeno do arrebatamento? O que é que essa pandemia tem a ver com os últimos acontecimentos relatados em Apocalipse? Irmão Delma quer começar? O Emanuel ele tem essa característica de recomeçar. O arrebatamento portanto, essa pandemia, eu creio, não há assim uma ligação direta assim com o arrebatamento. O arrebatamento é algo que vai realmente acontecer, não é? Cristo virá buscar a sua igreja e vamos partir com ela para um novo céu e para uma nova terra. E o meu conselho é que não devemos ficar assim preocupados, apavorados seja com o SARS-CoV-2, seja com o Covid, o coronavírus, não é? Se assim preferirem, porque são sinais dos tempos e precisamos, na verdade, estar focados em Cristo. Precisamos de ter a nossa fé alicerçada em Cristo, não é? Quando nós estamos em Cristo, não é? Portanto, estas coisas não nos amedrontam, não nos tiram a paz, não nos tiram a esperança, não, de maneira nenhuma. Venha o Covid, venha tudo, posso até apanhar o Covid e partir para a eternidade. Isso não é problema, não pode constituir um problema. Pronto. Era essa a minha contribuição. Bom, eu vou falar como eu disse no outro dia e vou voltar a citar o meu pastor que já está no céu com o Senhor. O pastor Chaves deixou-me uma frase muito interessante sobre essas preocupações do Senhor voltar, arrebatamento. Na verdade, o Senhor só virá quando todos ouvirem a palavra de Deus. A palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 24. E o grande desafio que o cristão deve ter nessa fase é exatamente ter certeza se todo mundo ouviu
a palavra de Deus. Uhum. Que Deus, se o Senhor exatamente. vir sem que efetivamente as pessoas tiverem ouvido a palavra dele, aí o princípio da justiça dele vai ser colocado em xeque. Nós precisamos, como crentes, de facto, passar a palavra para que todo mundo possa Exatamente. ouvir. É Posso facto ouvir, que hoje exatamente. nós estamos mais próximos do fim, se calhar, do que há 200 anos atrás. E de que vamos ver que muitos dos sinais que nós vemos assemelham-se àquilo exatamente que as Escrituras dizem. Mas, mesmo assim, quer vivamos, quer morramos, Morramos no Senhor. Senhor, nós estamos, exatamente. Agora, gostei desse aqui. Quer vivamos, quer morramos, no Senhor nós estamos. Yeah. E não podemos nos esquecer disso, irmão Emanuel, de que efetivamente estamos lá, recebemos e estamos exatamente a trabalhar para que o Senhor volte. A maior alegria do crente deveria ser o regresso do Senhor. E às vezes o regresso do Senhor está muito ligado mesmo ao morrer. Só que também não queremos morrer. Então, há ali uma dicotomia muito interessante. Se calhar vamos preparar depois uma outra conversa e que vamos ter mais pessoas a intervir para falar relativamente a isso. Amado Delman, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Muito obrigado, amado. Queremos agradecer também a todos os internautas que estão ali, que participaram de forma ativa. Deus abençoe vocês, que todo medo, toda essa falta de esperança seja lançada diante do Senhor para que efetivamente nós possamos encontrar paz. E essa paz que louvado seja Deus. Todo o entendimento. Que Deus possa nos abençoar. Aleluia. Amém. Forte abraço e que continue. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Estou disponível para próximos convites, amado. Boa, força. Ok, muito bem.